O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. Meus irmãos, neste item analisado hoje, o espírito Fenelon vem nos chamar a atenção em relação a um erro de julgamento que cometemos com frequência. Por analisarmos as coisas sempre sob o ponto de vista da presente encarnação, e como se a vida somente se restringisse à nossa existência no plano material, muitas vezes não conseguimos perceber o funcionamento da justiça divina. É o que acontece quando estranhamos a desencarnação de uma pessoa reconhecidamente boa e a continuidade da existência de uma outra, que seja, por exemplo, criminosa. Vejamos então que julgamos que a morte seja uma punição, quando de fato ela é uma libertação. Na vida espiritual, não estamos mais sujeitos à corrupção da matéria. Não há doenças, não há degeneração física, não há necessidades materiais. Quanto mais evoluído é o espírito, menos impressões da matéria ele carrega consigo ao desencarnar e pode passar a desfrutar uma existência quase que totalmente espiritual. Por que então ficarmos tristes quando uma pessoa boa, caridosa, tiver cumprido sua tarefa no plano material e retornar ao mundo espiritual, onde continuará a sua evolução, continuará auxiliando seus entes queridos, mas agora sem os empecilhos da matéria? Esquecemos que cada um de nós tem uma bagagem espiritual diferente, percorreu um caminho evolutivo diferente e por isso segue uma programação espiritual única, adequada àquele momento, àquela encarnação específica, e que, quando cumprida aquela tarefa que lhe havia sido designada, ou de forma ainda mais patente, assim que aquela expiação termina, o espírito deixa a matéria e volta ao plano espiritual, independentemente de idade e do tempo em que ele tenha ficado na matéria. Seja jovem, seja um homem ou mulher de bem, a morte para aquele que cumpre a sua programação na matéria é sempre uma libertação para o espírito. Por outro lado, por que achar que os criminosos, os viciosos, deveriam desencarnar, tirando deles a oportunidade de regeneração que poderá acontecer? Quem sabe se com o passar do tempo, com a chegada da maturidade ou com algum acontecimento que possa tocar seus corações, esses irmãos já não começam ainda encarnados seu processo de regeneração pelo arrependimento. E ainda que não tenham tempo de corrigirem suas más ações nessa vida, eles já sairão dela predispostos a corrigirem seus erros numa futura encarnação. Sabemos que a morte não transforma ninguém e, portanto, somente transfere de domicílio os seres que carregam consigo todas as suas inclinações, boas e más, mantendo sua personalidade. Se um criminoso desencarna sem esse arrependimento, ele se manterá dando vazão às suas más tendências e pode se converter em um obsessor daqueles que se mantiverem em uma faixa vibratória compatível com a deles, ou passarão a insuflar, a estimular condutas criminosas naqueles que lhes derem espaço mental para isso. Então, muitas vezes, o que nos parece uma injustiça, quando morrem um homem bom e um homem mau escapa de um perigo, a justiça divina está libertando um e dando ao outro, que ainda está no caminho do mal, uma oportunidade para que se regenere, pois Deus criou todos nós para atingirmos a perfeição e constantemente nos dá novas chances para refazermos nossos caminhos. Felizes daqueles que aproveitam a oportunidade da reencarnação para a sua regeneração e que voltam ao plano espiritual com sua missão cumprida. Nos esforcemos para que sejamos contados entre estes. Muita paz, irmãos. E vamos agora a uma mensagem do livro Ajuda-te e o Céu te Ajudará, pelo Espírito Irmão José, psicografado por Carlos Bacelli. Se dentro em pouco. Sem que disto faças um pensamento mórbido, convém que de quando em quando raciocines sobre a hipótese de tua desencarnação ocorrer de inesperado. Não te deixes surpreender pelo desenlace que, na maioria das vezes, chega para as criaturas na Terra sem aviso prévio. Não é sábio viver como quem jamais se prepara para o fenômeno natural da morte que acomete a todos os seres. Se porventura, dentro em pouco, soasse para ti o momento da grande transformação, estarias preparado para facear a nova realidade a que inevitavelmente serias conduzido?
reflete no que mais lamentarias, se tal viesse a suceder-te ainda hoje, e sem demora, procura anular o que talvez te fosse motivo de peso sobre a consciência ou de tristeza ao coração. Infelizmente, todos os dias, milhares deixam o corpo estendido sobre o pó, sem que, no entanto, consigam sentir-se inteiramente livres em demanda a outros sítios da vida imortal. E para finalizar, elevemos os pensamentos numa prece. Senhor, espíritos imortais que somos, mergulhamos temporariamente na matéria, vezes sem conta, para a aferição de nosso aprendizado na execução das tarefas que nos propusemos a cumprir, de acordo com nossas necessidades e nossas forças, mas sempre no rumo do bem e da perfeição. Desconhecemos o teor e a duração das nossas provas, mas sabemos que a qualquer momento podemos ser chamados de volta à pátria espiritual. E por isso, rogo que permitais a nossos espíritos protetores que nos auxiliem a não deixarmos nada para amanhã, para darmos o melhor de nós a cada dia em nossas relações familiares e sociais, para que esse momento de libertação do jugo da matéria não venha a nos surpreender a meio caminho, agravando nossos débitos. Que passemos a ver a experiência na matéria como um estágio, que, se bem cumprido, nos granjeará acesso às regiões celestiais, e dessa forma passemos a entender e a aceitar com resignação a desencarnação daqueles que, após aqui cumprirem sua missão, partem purificados para a vida espiritual, onde continuarão a progredir e aos quais nos reuniremos quando, por nossa vez, também tivermos cumprido nossas tarefas. Graças vos damos por vossas leis tão justas e bondosas que nos permitem retificar nossos caminhos e nos melhorarmos a cada dia, a cada existência. Obrigado, Senhor.